Olá, eu sou Marco Dam, sou professor de violino da Universidade Estadual do Paraná e o tema da nossa aula é estilos, interpretação e expressividade. Esses três assuntos, na verdade, são três partes de um assunto só, relacionado ao toque do violino interpretativo artístico. E ainda dependem de um quarto elemento, que é a parte histórica. Em que contexto as obras foram escritas, contexto histórico, a época e a estética sonora daquela época. Como vimos na aula sobre a história do violino, ele nasceu ainda no período renascentista, mas foi no período barroco que ele atingiu já um nível de instrumento solista e de grande relevância. Ou seja, os compositores que escreviam para o violino já eram identificados. Antes apenas ele era um instrumento de música popular. Nós não temos referências a compositores que tenham escrito para violino. Então nós temos o período barroco, sobretudo na Itália, onde foram não talvez os mais importantes, mas em maior número de compositores que escreveram para violino. Nós temos Vivaldi, Locatelli, Geminiani, Tartini, Corelli e muitos outros. Nós vamos citar apenas os mais importantes. No barroco alemão, nós temos em primeiríssimo lugar Bach, também temos Telemann, e também temos outros, só que realmente a lista é tão grande que nós vamos nos ater só aos principais compositores. Na França temos Leclerc, Lully e na Inglaterra, Handel. Naturalmente os períodos, eles não têm um dia para começar e um dia para acabar. Eles vão fazendo parte de uma transformação do pensamento, e isso envolve artes plásticas, isso envolve a filosofia, isso envolve o próprio estilo de vida de cada época que vai se transformando e desemboca numa próxima época. Depois do período barroco, nós temos o período chamado classicismo. E os dois grandes expoentes e que escreveram para violino foram Haydn e Mozart. Mozart escreveu 5 concertos para violino, uma sinfonia concertante, diversas sonatas e muita música de câmara que incluía violino, quartetos, trios, quintetos. Haydn também. Haydn, aliás, foi o pai da formação que se dá hoje ao quarteto. Primeiro violino, segundo violino, viola e violoncelo. Haydn escreveu mais de 70 quartetos de cordas. Existe um pequeno lapso que pertence ao classicismo, mas que nós chamamos de estilo galante. O principal nome desse estilo, vamos chamar, foi Viotti e alguns dos seus discípulos, como Rode e Kreutzer, que escreveram também muitos concertos para violino. Só Viotti escreveu 29 concertos. Rode, talvez 7 concertos, Kreutzer, 19 concertos para violino. É uma produção muito grande e é um estilo que está dentro do classicismo, mas chamamos de estilo galante. Entramos agora no romantismo. Talvez o primeiro compositor romântico, saindo do classicismo, ainda com traços de classicismo, e que escreveu maravilhosas, importantíssimas obras para violino, foi Franz Schubert. Schubert não chegou a escrever concerto para violino. Ele tem uma chamada peça de concerto. Em alemão chama-se Konzertstück. Sonatas, duos, uma célebre fantasia, rondós, peças virtuosísticas, muito importantes e muito difíceis. Seguindo dentro do período romântico, talvez nós pudéssemos classificar os compositores em os virtuosos violinistas e os grandes compositores que também escreveram obras para violino. Nesse período foram escritos os 2 maiores concertos para violino, que é Beethoven e Brahms.
E o surgimento também de grandes obras, não com um conteúdo filosófico tão profundo quanto Beethoven ou Brahms, mas sim obras que exploravam ao máximo toda a potencialidade técnica do instrumento. E claro, nós temos o expoente maior, que é Niccolò Paganini. Mas temos Lipinski, Wieniawski, Ernst e Vieuxtemps, que nos deixaram obras que até hoje são os maiores desafios para qualquer violinista. E naturalmente temos que mencionar também Tchaikovsky, que compôs um dos maiores concertos para violino de todos. Entramos agora no século XX, que também foi muito pródigo na criação de grandes concertos para violino. Os principais compositores escreveram obras, não só concertos, sonatas e muitas outras peças onde o violino tem um papel de destaque. Para citar os principais, os mais importantes: Stravinsky, Bartók, Khachaturian e muitos outros, mas a lista aqui ficaria um pouco grande. E assim, o violino segue até hoje como uma bela fonte de inspiração para todos os compositores. Quanto à interpretação, quais são os fatores que dão base a uma boa leitura e, portanto, a uma boa interpretação de uma obra? A boa leitura do texto musical, o conhecimento, sobretudo, do estilo da época e do período histórico, ou seja, tudo o que estava acontecendo ao redor deste compositor quando escreveu a obra. Como nós vamos interpretar hoje uma obra de 300 anos atrás? Que referências nós temos? Nós sabemos que, naquela época, como a música era composta para ser tocada amanhã, depois, semana que vem, o próprio intérprete conhecia o seu estilo, ele vivia aquilo. Então, o compositor não sentia necessidade de ser tão detalhista quanto à articulação, nem pensar nos golpes de arco que seriam utilizados. Isso era totalmente por conta do intérprete. Como fazemos hoje, 300 anos depois? Nos baseamos em quê? Nossa fonte pode ser os tratados da época, tratados de violinistas, mas não só. Existem outros tratados de outros instrumentos, mas que nos fornecem subsídios para entendermos a linguagem daquela época e possamos reproduzi-la hoje, 300 anos depois, nos nossos instrumentos, mesmo que os nossos violinos tenham sofrido toda essa transformação que nós já falamos na outra aula sobre história. O aprofundamento da pesquisa musicológica sobre obras do período barroco, sobretudo barroco e também clássico, fez surgir um movimento que reproduzia ou tentava reproduzir, com base nas informações de tratados, a maneira de se tocar da época, ou seja, o que chamamos hoje de instrumentos de época ou instrumentos originais. Os instrumentos foram readaptados para que tivessem a sonoridade daquela época e hoje também são uma boa fonte para nós conhecermos ou reproduzirmos um pouco o pensamento de 300, 200 anos atrás, sobretudo do período barroco e clássico. Claro que, para interpretarmos uma obra, precisamos ter todo esse conhecimento intelectual, histórico, mas a expressividade agora vai entrar nesse jogo. E duas pessoas não falam da mesma maneira. Então, duas pessoas não tocam da mesma maneira. Expressividade é um conceito bastante subjetivo. O que é expressividade para mim? O que é expressividade para uma outra pessoa? Um ouvinte ou um músico? Expressividade tem muito a ver também com a estética sonora de cada período. Sabemos hoje a estética sonora do período barroco era uma, hoje é completamente outra. Nós temos uma estética muito diferente do que há 100 anos atrás. Citando um exemplo, o grande professor Carl Flesch foi um dos primeiros
a exigir, sobretudo dos seus alunos, uma fidelidade ao texto musical. Porém, a estética da época era outra. Se pegarmos uma partitura revisada por Carl Flesch, o texto musical é uma reprodução exata, fiel do original. Porém, exemplificando aqui, os dedilhados correspondiam ao gosto daquela época, ou seja, havia, mesmo numa peça do período barroco ou clássico, havia glissandos, portamentos, porque isso era considerado uma coisa expressiva naquela época. Hoje, sabemos que não era bem assim. Evitamos portamentos ou glissandos em peças barrocas ou clássicas. O que mostra que o gosto estético, a concepção sonora musical de cada época vai se transformando. Nós não sabemos como será daqui a 50 anos. Nós podemos pegar uma gravação de 100 anos atrás e acharmos às vezes muito bem tocada, mas para o nosso gosto já alguma coisa que não está fora, mas correspondia àquela época o que se achava expressivo. Insistindo que a expressividade é um conceito muito subjetivo, talvez o professor devesse sempre estimular no seu aluno, porque é uma coisa muito pessoal. Ela envolve conhecimento e intuição. A soma disso faz um violinista expressivo. Primeiro, o domínio técnico, naturalmente. Segundo, o conhecimento sobre uma obra, uma análise muito bem feita. E um treinamento para que a expressividade natural de cada pessoa esteja sempre presente no seu toque. Obrigado, até a próxima aula.